Você conhece Paulo Sérgio Moraes? É um autor que não para de produzir e ele acabou de lançar o conto 7 Setembros, que já chegou causando nas redes sociais porque é um tanto quanto ousado. Bora tomar um café e falar sobre 7 Setembros? Olá, eu sou Rodrigo César e você está no meu canal. 7 Setembros chegou muito bem ranqueado na Amazon e já chegou causando polêmica. Você já ouviu a frase, não julgue um livro pela capa? Pois bem, não dá para julgar o conto pela capa, principalmente porque a capa é lindíssima, feita pelo Guilherme Olli. Só que a capa tem uma frase que é o tal do motivo pelo qual as pessoas acabaram causando polêmica, discussões, brigas, criança de colo correndo, essas coisas todas. É um conto LGBT, conservador e cristão. Sim, esta informação está na capa. Mas será que tudo é o que parece ser? Pois bem, quem é conservador e cristão acabou se incomodando com o adjetivo LGBT. Quem é LGBT de esquerda acabou se incomodando com o adjetivo conservador. Pois bem, nem tudo é o que parece ser. O próprio editor já coloca na orelha do conto, né? Essa informação, que pelo menos ele tentou ser um conto LGBT, conservador e cristão, então não estou dando grandes spoilers. Porém, ele é um conto que vai falar sobre a história de Tavinho e também Arthur. Está na primeira pessoa, né? Ele é uma narrativa na primeira pessoa do Arthur e vai contar a história desses dois, Arthur e Tavinho, mas com a participação do avô do Arthur. A história começa com eles se encontrando numa manifestação de direita no dia 7 de setembro. Essa manifestação ela é em Brasília e essas pessoas se reencontram ali depois de um tempo. 7 de setembro, 7 anos, porque ao longo do livro a gente vai compreendendo o que é que aconteceu com a vida desses dois. Eu não vou mentir, os personagens causam antipatia sim, principalmente na primeira parte do conto, porque são pessoas tão realistas, o Paulo escreve de uma maneira tão realista que em vários momentos a gente esquece que a gente está lendo uma ficção. São pessoas que muitas vezes estão ao nosso entorno, que criam confusão, criam problemas para a gente, nós, comunidade LGBTQIA+, eu sou um homem gay, então parece que muitas vezes são pessoas ao nosso entorno e a gente esquece que está lendo uma ficção. Porque o Paulo escreve com muitos detalhes, muita riqueza de detalhes. Ele não escreve de maneira julgadora, cabe ao leitor fazer uma avaliação. E o Paulo também coloca trilha sonora na escrita. A gente já falou disso em outros vídeos de outros trabalhos dele. Eu vou deixar o card linkado aqui para vocês, os cards linkados aqui para vocês, porque ele traz ali sempre uma trilha sonora que complementa, que faz toda uma ambientação. Eu cheguei a parar a leitura e mandar uma mensagem para ele. Tive que parar para ouvir a música, porque ele menciona numa cena muito importante uma música chamada How Deep Is Your Love. Não é a versão dos Bee Gees, é de uma outra artista, mas é uma música que tem um apelo grande, inclusive na minha vida. Eu gosto muito dessa música, então tive que fazer uma pausa, ouvir e retornar. O Paulo, ele traz muita informação sobre o aspecto político, o pensamento político dessas pessoas, mas ele também traz romance. Sim, tem romance, não só romance de adultos, que estão na idade de 24 anos, ou 23 mais um, porque sabe como é, né, o pensamento dessa galera, mas por que 7 de setembro? Porque tem 7 anos que eles não se encontram, Arthur e Tavinho. E 7 anos se passaram, aconteceu uma situação. No decorrer do conto, o Paulo vai contando pra gente, ele faz flashbacks, ele vai mesclando o tempo presente com o tempo atual. Essa é uma marca registrada da escrita dele, ele sempre faz esses contrapontos entre presente e passado e traz pra gente ali elementos do que aconteceu, e as coisas vão se revelando e como essa história vai sendo reescrita no tempo presente. É muito interessante. Eu não posso deixar de mencionar algumas pérolas, né? O Paulo ele traz várias pérolas. Se no vídeo do anterior que a gente colocou aqui, o mais recente, que é História de Amir, ele trazia ali algumas frases de sabedoria para a gente aplicar na nossa vida. Agora ele traz algumas falas que são retratos fiéis do nosso tempo. Por quê? Os livros de história, eles registram os fatos.
Só que a literatura, a arte, a dramaturgia, ela registra, né, às vezes até mesmo antes dos livros de história, a arte, né, a escrita, a literatura, a dramaturgia registram antes dos livros, muitas vezes registram o pensamento de uma época, situações de uma época e como que aquela sociedade reage, como aquela sociedade pensa. E ele tem uma frase muito interessante que eu quero ler para vocês, que é assim: diziam-me que o Messias havia sido enviado por Deus. Então só me restava acreditar e esperar pelos milagres. Que começasse, por exemplo, transformando vinho em gasolina. Pois é, essa é uma frase que a gente pode pensar assim, é um baita de um deboche e tudo mais, porém, quantas pessoas não pensam de uma maneira semelhante? Recentemente circulou pelas redes sociais uma imagem onde pessoas estavam orando ao redor de bombas de gasolina, num posto de gasolina, porque queriam que abaixasse o preço. A situação hoje em dia está tão estranha, digamos assim, que a gente não sabe se isso é uma fake news ou não, porque é bem possível que seja verdade. Porque não existe um movimento de luta, apenas um movimento de reza para esperar por tempos melhores, mas não tem um movimento de busca por algo melhor. E quando há essa busca por algo melhor, é algo muito equivocado, como o próprio motivo da manifestação a qual Tavinho e Arthur e o avô centenário do Arthur acabam indo participar. Se você estiver gostando do vídeo, já deixa seu like, aproveita para se inscrever no canal, porque toda segunda-feira às 11 horas teremos vídeos sobre arte, cultura e comportamento. Inclusive, a gente está fazendo um ajuste aqui no canal, porque a gente tinha mais vídeos por semana, mas a gente está diminuindo a frequência para um vídeo, porque temos um outro projeto chamado Quinta às 5. Esse projeto é uma sketch de humor, uma sessão de terapia com humor, que registra as sessões da Dandara, essa personagem maravilhosa criada por mim e pela Thalita Rodrigues dos Prazeres, e a gente está fazendo semanalmente vídeos tanto para o Instagram quanto para o YouTube. E o Paulo vai fazer uma participação especial, já deixo o spoiler aqui. Nós podemos ir para a leitura muito reativos, porque sabemos que as pessoas são reacionárias, são fundamentalistas, e é dessas pessoas que o Paulo está tratando ali no conto. Porém, existe um arco de transformação. Isso não é um spoiler, porque até a própria Orelha fala, né, que é um conto que pretendeu ser LGBT, cristão e conservador. Mas se a gente parar para pensar no conceito junguiano de sombra, a gente sabe que o que está se manifestando na luz, que não necessariamente é algo positivo, pode ser um comportamento muito negativo, existe uma contraparte na sombra, que geralmente é inconsciente, ou seja, se existem pessoas fundamentalistas, reacionárias, dentro da psique delas também existe algo ali que é exatamente o oposto, né, disso. E como é que essas coisas vão emergir? Através do autoconhecimento, através do trabalho interno, através da vivência e convivência e da reflexão sobre as próprias posturas. Se aquilo que eu estou fazendo tem um efeito dentro da sociedade, qual é esse efeito? Né? O que acontece é que muitas vezes as pessoas ficam presas em seus conceitos, em seus mundos e não percebem o alcance de suas posturas e de suas falas, onde é que isso chega dentro de um coletivo. Porque se tem um micro coletivo que se acha que é um macro coletivo e não funciona assim. Então esse livro, esse conto, melhor dizendo, ele traz para a gente essa noção de transformação e vale a pena sim ser lido, porque vai falar também de como essas pessoas que estão ao nosso redor estão se modificando, porque se lá atrás, em 2018, as pessoas estavam muito firmes em seus posicionamentos, hoje isso já não está mais. As estatísticas mostram que o governo, né, o presidente está perdendo apoiadores, inclusive pessoas que estão questionando muito a atitude deles. Enfim, antes tarde do que nunca, não é mesmo? Eu quero ressaltar a iniciativa dos artistas que são independentes, porque o Paulo, ele colocou dinheiro do próprio bolso para o lançamento desse conto, que está num preço muito acessível na Amazon, que você pode ler tanto pelo Kindle quanto pelo aplicativo Kindle para computador e para celular. E nós, artistas independentes, precisamos muito do apoio de vocês, né? Então, por isso, leiam, prestigiem os artistas nacionais, principalmente os independentes, todos, mas principalmente os independentes, que ó, a gente trabalha bastante para alcançar nossos objetivos, porque a arte transforma. Quero convidar novamente você para se inscrever no canal, porque toda segunda-feira às 11 horas temos vídeos sobre arte, cultura e comportamento.
Deixo aqui na descrição do vídeo o link para a compra do conto e também para as redes sociais, tanto do Paulo quanto minha. Ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!